excelente sexta-feira para todo mundo, que Oxalá abençoe a todos, esteja presente na vida de todos. Bom, como já pôde ver, hoje o assunto é o orixá e a natureza, até mesmo por tudo que está acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul. Acho que não tem como a gente deixar isso passar e fingir que nada está acontecendo, embora tem muita gente fazendo isso, fingindo que nada está acontecendo, olhando apenas para o seu umbigo e para o seu egoísmo. O meu objetivo aqui são vários hoje. Hoje talvez eu possa estender um pouco mais essa live, pelo menos uns 5, 10 minutos, porque eu tenho alguns recados ainda a dar a todos. Vamos lá, o primeiro recado. Nós estamos arrecadando todos os tipos de doações para que seja levado até o Rio Grande do Sul. Então nós estamos arrecadando água, alimentos não perecíveis, principalmente alimentos mais enlatados, que às vezes não tem muito como também cozinhar, porque muitos não têm fogão, então é aquela comida mais rápida, é um atum, é uma sardinha, um miojo, é uma coisa um pouco mais prática, e também algumas cestas básicas, alimentos que alguns lugares têm já uma estrutura, construíram uma estrutura para que possam oferecer marmitas e todo tipo de alimentação. Higiene pessoal, principalmente remédio, tá? Um paralelo aqui que eu gostaria também de estar colocando inicialmente eu tinha colocado que os Correios estão recebendo, mas os Correios já não estão recebendo mais roupa, estão recebendo apenas alguns tipos de alimento. A demora está sendo absurda, está sendo extremamente absurda, principalmente pelaquela burocracia que a gente sabe que sempre existe em todos esses órgãos um pouco públicos, né? A gente sabe como isso funciona. Existe eu tenho uma filha da casa, a Ana de Nanã, e o namorado dela é bombeiro. Ele reuniu um grupo, conseguiu o patrocínio da Cometa, do ônibus, e eles estão indo no domingo de manhã lá para Canoas para tentar ajudar, auxiliar as pessoas. Então o que eu aconselho a vocês quem quiser trazer a doação para cá, nesse domingo nós estaremos levando até ele para que ele possa levar diretamente para as pessoas, para os lugares onde realmente estão precisando, ou dá uma olhada na internet, tem muitas pessoas que estão sozinhas fazendo isso, tem influenciadores, tem alguns jornalistas, tem muita gente que está fazendo esse trabalho. Então, o quanto puder desburocratizar isso, melhor. Porque, às vezes, por entregar esses órgãos, muitas vezes também acaba não chegando no tempo preciso, não acaba sendo tratado de forma, às vezes, tão urgente, justamente pela logística, porque depende de uma série de coisas, tudo. Então, tente procurar pessoas que já estão no local, que já existem pessoas que estão levando. Tem muita gente, eu conheço muita gente que está fazendo isso, tatuadores, amigos, pessoas que moram lá e estão indo uma vez por semana, sempre com o carro cheio, desde ração, de higiene pessoal, remédios. E uma das coisas que ele me relatou ontem, o Lucas, foi que justamente o que está faltando são remédios, principalmente bastante analgésicos. Então, quem puder trazer no sábado à noite ou domingo de manhã, nós vamos já estar levando essa primeira parte para lá, para esse ônibus que vai estar saindo da Vila Maria às 10 horas da manhã no domingo, com praticamente quase 30 bombeiros, enfermeiros também alguns, para já estar indo direto a Canoas, porque é um dos lugares mais afetados. Infelizmente, a mídia não tem mostrado tudo. Eu tenho muitos amigos no Sul, tenho muitos amigos em todos os lugares, mas especificamente esses que estão, alguns ainda no Sul, outros aqui já em São Paulo. Assim, é uma visão apocalíptica. Assim, teve lugares em Canoas próximos ao rio que a água chegou ao terceiro andar de um prédio. Você imagina, é uma coisa assim surreal, corpos boiando, é surreal, é uma coisa assim inimaginável, que ninguém imaginou uma atrocidade dessa tão próximo, assim, justamente aqui no nosso quintal. Muitas vezes estamos acostumados a enxergar isso longe, ver na África, ver na China, ver na Índia. Só que assim, a gente está vendo que as coisas estão perdendo o controle. Tem deserto hoje que está embaixo d'água. Estamos vendo lugares que nunca nevou, nevando, calor absurdo. Nós estamos em maio, olha o calor que está agora, de regata. Como pode uma coisa dessa? Então nós estamos já vendo essa movimentação da natureza também. Então até o assunto da live de hoje é um pouco sobre isso, entender um pouco essa problemática, tirando um pouco a visão apenas espiritual, mas também trazer uma visão um pouco além, para que você possa abrir tua cabeça, para que você possa ver as coisas além do que aparentemente só dentro do nosso mundinho, da nossa bolha, a gente consegue enxergar e a gente consegue ver. Então, reforçando,
As doações podem já vir trazendo, a gente já tem algumas coisas, já temos sapatos que as pessoas estão trazendo. Os sapatos, quando forem colocar, amarrem junto, porque às vezes eles jogam, aí um par vai para cá, um par vai para lá, a pessoa tem que ficar procurando. Então, amarrem sapatos, chinelos juntos, um com o outro, justamente para ficar fácil pegar, escolher. Roupas também, já levam, por favor, roupas já limpas, higienizadas, porque não tem como lavar roupa lá. Não adianta trazer uma roupa suja que, sabe, em vez de ajudar, você está atrapalhando. Bom, resumindo, é isso. Então amanhã nós temos nosso toque de esquerda, começa às 18h30. Então, como vem bastante gente, então é uma forma das pessoas que já estão vindo até o barracão, já trazer a sua doação, para que no próprio sábado à noite, domingo de manhã, a gente já começa a entregar para o Lucas e para o ônibus dele, graças à Cometa, que foi uma doação da Cometa, que deixou esse ônibus à disposição para poder levar, todos eles voluntários. Isso que é legal de ver, essa união, de todo mundo estar se ajudando, todo mundo estar olhando para o próximo, não como uma previdência de que se eu precisar ou futuramente não, mas olhando de forma bem objetiva e sincera, de que alguém está precisando e eu vou ajudar. Se eu tenho essa disponibilidade, se eu tenho essa condição, por que nesse momento eu vou me calar ou vou ficar quieto? Não, eu vou auxiliar, eu vou ajudar. Então, amanhã às 18h30 inicia o trabalho de esquerda, nosso toque de esquerda, então traga já suas doações, nós já estamos arrecadando para poder ser essa primeira leva. Nós vamos continuar arrecadando, porque depois vai ter uma segunda, uma terceira, porque o estrago de reconstrução pelo que foi feito, o estrago que foi feito, a reconstrução vai exigir um cuidado, vai exigir uma continuidade, certo? Bom, esse é o primeiro recado, já falei inclusive da gira, que será amanhã o nosso toque de esquerda. Bom, vamos então à live de hoje, até mesmo para entender, porque pelo que você pôde ver, o assunto é natureza e orixá, ou seja, orixá e natureza. Não coloquei coloquei orixá e a natureza, justamente para você perceber, porque essa ideia de colocar o orixá é a natureza, isso já é batido, isso é uma coisa que já todo mundo sabe, que o orixá é uma representação da natureza. Mas como entender essa representação? Primeiro ponto que eu gostaria de deixar bem claro é, antigamente, todas as grandes religiões, as religiões mais antigas, elas sempre criaram essa ideia de representar, através de um arquétipo humano, um elemento da natureza. Então você encontrava o raio como uma personificação do Thor, você encontrava o Zeus como uma personificação também do raio, o Xangô, que é o trovão, que é o raio, muitas vezes. Então, em todas as filosofias antigas, tanto religiosas quanto espiritualistas, a indiana, tupi, aqui do próprio Brasil, inca, sempre houve essa representação onde na verdade, eu trazia uma representação simbólica dos elementos da natureza através de um arquétipo humano. Até mesmo porque é muito mais fácil, muito mais prático para a mente, através da sua abstração, conseguir eliminar aquilo e entender. Claro, o que seria, vamos dizer, Iemanjá? Iemanjá seria a representação física mais próxima possível de mim, para que eu possa entender um fenômeno da natureza, que seria o rio, que seria o mar, que seria o oceano e que seriam as águas. Ou seja, então, na realidade, Iemanjá é o mar, é o oceano, Iemanjá é as águas. A figura de Iemanjá é apenas uma representação simbólica daquele elemento e daquela força. Só que hoje nós julgamos com uma cabeça e uma mentalidade ocidental e a cabeça de hoje. Então a gente quer julgar um povo antigo por uma representação que ele fazia dos seus orixás, dos seus arquétipos, ou seja, dos seus fenômenos. Gente, ninguém quer explicar Deus, nem antigamente, através dos fenômenos da natureza. Tem a química, tem a física, tem a meteorologia, tem a astrologia. Hoje existe uma série de ciências possíveis para justamente trazer uma explicação do que são os fenômenos da natureza. Assim como antigamente também tinha. Você acha que eles não tinham o poder da astronomia, da astrologia? Conheciam muito mais do que a gente em alguns aspectos. Às vezes, hoje, nós conseguimos pegar um papiro e descrever ele inteiro através de todo o seu elemento químico, o que tem, material do que é feito, tudo, mas a gente não consegue ler. Antigamente, talvez, eles não tinham todo esse conhecimento químico para descrever os elementos de um papiro, mas eles liam e entendiam todo aquele conhecimento que estava ali. Assim como eles faziam as suas navegações, as suas pirâmides que são totalmente ligadas aos pontos cardeais, a equinócios, a outono, a mudanças de solstícios. Ou seja, você acha que eles não tinham esse conhecimento? Então, você julgar os povos antigos com a cabeça de hoje, além de ser extremamente preconceituoso, é burro.
Porque você está julgando uma mentalidade antiga com a mentalidade de hoje. Isso é completamente insano e impossível. Ah, eles querem explicar os fenômenos da natureza como Deus e tudo. Não, eles estão fazendo uma simbologia. O que existe é um pensamento e um estudo simbólico em cima daquilo, onde através de uma personificação de um orixá, eu represento aquilo o menos abstrato possível para que a minha mente possa conceber, para que a minha mente possa entender justamente aquele arquétipo que hoje é conhecido, mas que na realidade é simplesmente um valor simbólico, porque a consciência ela vai muito mais além disso. Claro, existe uma mitologia, um Itã por trás, onde há um mundo ser dividido. Dentro dessa divisão, cada orixá ficou com algumas habilidades e portador do axé, e esse axé tinha uma representação da natureza. Ok, isso também é um mito. Ou seja, então é conseguir entender justamente essa diferença entre mito, literatura, ciência, religião. Ter justamente esse ponto. Porque muitas vezes a religião, nesse sentido, ela faz um péssimo trabalho. Porque ela acaba trazendo dogmas, trazendo conceitos, trazendo uma visão um pouco mais enrijecida, mais engessada, e com isso perdemos aquela visão e aquele estudo muito mais profundo do que é. Se você olhar para uma Iemanjá, por exemplo, e dizer que Iemanjá é o rio, é o mar e ponto final, você está sendo extremamente raso. O orixá é muito mais profundo do que isso. Ele vai muito mais além de todo esse conhecimento e essa estrutura que aparentemente eu tenho essa representação simbólica. Então, claro, vamos olhar muito além daquilo que representa aquela simbologia que hoje nós cultuamos. Hoje em dia é muito curioso, eu vejo muito, é muito comum isso, você conversar com médiuns, com outros sacerdotes, zeladores, e eles estão tão acostumados com o orixá no barracão, ou seja, com a divindade aqui no salão, através desse arquétipo, dessa simbologia dentro dessa figura humana, e quando ele vai para a natureza, ele fica perdido. Ele esqueceu que o orixá é essa força da natureza. Aí ele vai para uma mata, ele vai para uma cachoeira, ele vai para um mar, ele fica perdido, ou ele acha que é perigoso. Não, é perigoso. Não, existe um risco, existe não sei do que, tem ataque, Oi, sabe? Você acha mesmo que o orixá, ele é barracão? Você acha mesmo que o orixá, ele é salão? Ele é justamente o chão de terra, a bandeirinha no teto, o atabaque tocando e ponto final? Olha a ponto que chegamos com o nosso não só preconceito, mas com a nossa visão extremamente limitada, com o nosso pensamento extremamente restrito e engessado. Então comece a entender que não, a natureza ela está cerceando tudo isso, ela faz parte de tudo isso. Por isso que quando você, ao ter um Iaô recolhido, você vai para a mata, você vai para a cachoeira, você vai para o rio, você vai para a estrada, você leva ele justamente nesses elementos, para que você possa não só apaziguar, mas para que você possa recolher um pouco desse axé, que é ali que existe essa força, é ali que tem o orixá. Aquilo que nós representamos de forma simbólica, através de um arquétipo masculino ou feminino, ou de uma representação de mãe, de filho, de vô, de vó, de pai, de guerreiro, são representações, mas perdemos essa conexão. Eu não sei em qual momento acabamos perdendo. E ainda fizemos pior, acabamos explicando uma religião a partir de outra. Então, olha, sabe, o profundo... a profunda confusão que o ser humano justamente acabou fazendo. Então, ou seja, a natureza ela é como se fosse o poder mais elevado da crença de conseguir honrar, de conseguir entender, de conseguir preservar tudo aquilo que representa o sagrado e o divino. Então, dentro dos povos antigos, é óbvio que a natureza é o que tem mais sagrado, é o que tem mais energia, porque tudo é natureza. Você esqueceu que você é natureza. Presta atenção, você tem 84 minerais, 23 elementos, 8 galões de água, tudo isso dividido, orquestrado através de uma hélice que conseguiu mexer através dentro de um sistema que conseguiu organizar isso dentro de 38 bilhões de células no seu corpo. Presta atenção, você possui 84 minerais, 23 elementos, 8 galões de águas, tudo isso distribuído de forma orquestrada, extremamente organizada, dentro de 38 bilhões de células. Você é rio, você é mar, você é mata, você é borboleta, você é terra, você é dente de lobo, você é pele e osso de tubarão. Gente, você não faz parte da terra, você é a terra.
Você consegue entender isso? Você não está na Terra, você é a Terra. Porque se você analisar toda essa composição que te representa, é a natureza. Então, gente, você não está vivendo na Terra, você é a Terra. Você é parte dela. Só que nós, em algum momento, perdemos essa conexão. Isso que a gente está hoje vendo no Rio Grande do Sul e vendo em outros países, Dubai estava embaixo d'água, desertos, camelos sendo afogados, um calor absurdo, os de gelo, tudo acontecendo. Gente, o planeta, entenda uma coisa, ele não é um espaço de exploração econômica. Ele é uma entidade viva. Ele é uma entidade viva, complexa, dinâmica, cosmológica, mas capaz de reagir a toda e qualquer mudança e toda e qualquer ação, seja predatória, seja exploratória, em todos os sentidos. Ele não é simplesmente um organismo morto ou passivo que está ali simplesmente para que eu possa explorá-lo a todo tempo. Não. A Terra é um organismo extremamente vivo, complexo, como falei, dinâmico, sabe? Justamente que tem isso. Então, isso tudo, essas imagens, se o homem não tiver uma alteração, uma mudança, vai ser comum pra gente. Por quê? Porque a gente está querendo aprisionar os rios, as árvores, a chuva, o vento, o mar. E a gente acha que a natureza e a terra, ela justamente, ela não vai reagir à busca da sua liberdade. Ela não vai reagir em busca da sua libertação de todo esse aprisionamento que a gente está fazendo. Isso é surreal, não tem como a gente ignorar isso. Sabe? Hoje, se eu vou lá e quebro um patrimônio ou alguma coisa que o homem construiu, é visto como vandalismo. Agora, se eu destruo a natureza, é chamado progresso. Ah, não, é um progresso. Eu destruí aqui para construir um pier, para fazer não sei o quê, joguei terra aqui nessa fonte para poder construir um prédio. Ou seja, não, tudo bem, isso é progresso. Ou seja, destruir a natureza é progresso. Destruir o que o homem faz é vandalismo? Olha a que ponto que a gente chegou. Olha que ponto, gente. Hoje eu vejo pessoas de santo, da raiz africana, seja candomblé, seja umbanda, ou seja, que há uma relação muito profunda com o orixá, sujando a natureza, sujando o meio ambiente. Gente, meio ambiente porque metade já foi destruído, né? Acho que até esse nome é por causa disso. Destruindo, vai fazer a sua oferenda, deixa sujeira. Gente, se o elemento, se a natureza justamente é o orixá, é a representação, é a força simbólica, como que você suja? É como se você fosse cristão, entrasse numa igreja e sujasse a igreja inteira. Tomasse cerveja, jogava no chão, deixava latinha, tomava champanhe, jogava lá. Como assim? Como assim? Isso não existe. Gente, hoje existe até alguidares que nem de barro mais são de farelos como se fosse de alimentos, e quando você deixa lá e ele vira para a natureza, ele vira alimento para pássaros, para animais, e extremamente saudáveis. Quanto o valor disso? Caro. Quantos lugares vende? Que eu conheço 2. Então, se não partir da gente essa mudança, que nós somos a natureza, em todos os sentidos, mais especificamente quem é de matriz africana, que cultua a natureza, que representa a natureza. Hoje você vai conversar com uma mãe de santo mais antiga, dos seus 70, 80 anos, você vai falar de meio ambiente, de rios voadores, ela fala, meu filho, eu não sei do que você está falando, eu quero fazer minha oferenda e ponto final. Só que hoje, essas mães de santos que estão nesse patamar, elas não têm esse conhecimento mais do meio ambiente, justamente por vir de uma outra fase. Mas você, hoje em dia, que faz parte dessa religião, que é novo, que estuda, que tem conhecimento, que conhece, que estudou na escola, que teve aula de biologia, que teve aula de meio ambiente, você é o primeiro a entender e preservar justamente isso. Então, uma mãe de santo dessa, antiga, que tem um conhecimento vasto e impossível de se descrever, porque imagina o conhecimento que ela tem, tanto só de experiência como de vivência, dos ancestrais, de tudo. Tudo bem, mas ela não tem esse conhecimento que nós, muitas vezes, nesse caso, podemos levar. Porque ela conhece aquele alguidar. Olha, mãe, agora já tem um alguidar diferente, tem esse assim. Ah, que legal, bacana, vamos utilizar. Mas quem tem que levar isso para os mais velhos? Esses mais novos, que hoje têm esse conhecimento disso. Então, é um momento de, não só da gente se unir, mas da gente buscar a melhora, de buscar a evolução
para que a natureza ela esteja em harmonia com a gente. Hoje a gente está vendo esse caso de dengue absurdo, crescendo, assim, eu desafio uma pessoa aqui a falar que se não tem um parente próximo ou um vizinho que não está com dengue. Não tem, não conhece. Olha ao ponto que chegamos, aonde tudo está extremamente sem freios, descontrolado. Por quê? Porque, no meu ponto de vista, isso é justamente uma reação da natureza, justamente buscando a sua libertação. Por a gente estar aprisionando seus rios, seus lagos, suas árvores, por a gente estar depredando através de um nome que é o avanço, que é a tecnologia, que é o crescimento, e aí com isso a gente acaba justamente eliminando aquilo. Gente, você tem noção que São Paulo, por exemplo, que nem a Ladeira Porto Geral, era conhecida como Porto Geral, por quê? Porque ele era um porto. Ah, São Paulo enche d'água, claro. Se você pegar só a cidade de São Paulo, só a cidade de São Paulo, tinha mais de 200 rios, entre rios e córregos. Cadê isso? Hoje temos o quê? O Rio Aricanduva, o Pinheiros, lá na Marginal, temos o rio lá na Ticoatira, ou seja, temos poucos. E o resto? O resto foi soterrado. Quantos córregos? Aqui embaixo, o córrego Rapadura praticamente já não existe mais. Só que nesse meu pedaço, que eu tô aqui na Vila Formosa, só fontes de água minerais para beber tinha uma porrada. Quando eu ia lá embaixo, na parte lá do campo do rádio, que tinha lá o córrego Rapadura, terminava um jogo de futebol, a gente ia beber água na fonte. Tinha uma embaixo, tinha uma em cima. Cadê tudo isso? Não tem mais nada, tudo bem, precisa crescer e tal, mas a que ponto que precisa crescer e precisa ter o avanço da tecnologia, precisa ter tudo, se automaticamente a gente não consegue também preservar aquilo que a natureza está nos oferecendo. O que é engraçado porque a natureza ela consegue suprir toda a necessidade do homem, menos a ganância. A ganância do homem, a natureza não tem como suprir. Mas todo o resto ela tem como suprir. Ela tem elementos. O que é a arte, gente? A arte é justamente a imitação da natureza. Sabe? O que é a estética, que é todo esse lado? É a criação da natureza. É a natureza, eu tentando olhar para a natureza e tentando copiar aquilo. O que é um avião? O avião foi inspirado em quem? Em pássaros, em seres que voavam. Porque a natureza já mostrou que era possível voar e ganhar gravidade. Então o homem estudou, conheceu, justamente para desenvolver uma aerodinâmica que pudesse voar. Estudou isso onde? Em seres que voam, natureza. As pessoas elas perderam essa conexão de entender que a natureza ela é muito mais que fundamental. Além de ela ser a base, ela ser toda a estrutura que está permeando, que está cerceando tudo, nós somos parte dela. E quando eu estou destruindo a natureza, eu estou me destruindo. Eu estou destruindo a mim mesmo. E a natureza ela vai buscar a sua preservação. Porque ela, assim como nós temos dentro do nosso sistema o sistema imunológico dentro do nosso corpo, nosso sistema de defesa, a natureza também tem dela. Porque ela é parte, ela que nos criou com esse sistema, como que ela desconheceria isso? Então ela conhece justamente o sistema imunológico de defesa. E quando há uma ação predatória, ela justamente vai buscar, tentar ao máximo possível, reparar aquilo para que ela possa continuar sobrevivendo, para que ela possa continuar dando segmento, crescimento, expansão da espécie, preservação, fazendo aquilo que cabe a ela. Assim, então, gente, é tão ignorante, sabe? Olhar para as coisas e não entender por trás, ter uma visão tão quadrada, tão pequena diante de tudo isso. Não tem como. Temos que olhar para o amanhã, temos que reconhecer isso. E para mim isso é fundamental, porque eu sou de uma religião que cultua a natureza, que conhece a força da natureza, que eu faço comunicação com a natureza, que eu entro em contato com essa natureza e eu sinto essa natureza dentro de mim. Eu sinto a natureza, esse rio correr aqui na minha veia como sangue. Eu sinto esse mar quando eu estou nessa vibração, quando eu estou cultuando o Iemanjá, por exemplo, quando eu estou numa mata, dentro de uma mata, cultuando o Odé, fazendo a minha oferenda ao Odé. Eu sinto aquele elemento, aquela energia viva, aquela centelha divina viva daquela mata dentro de mim naquele momento, como se eu tivesse aqueles elementos também em mim. Porque faz parte da minha constituição, como eu falei. Olha, nós temos 84 minerais, 23 elementos, 8 galões de água. Ou seja, isso é o que nós somos a natureza, como eu acabei de falar. Eu faço parte dela. Então, quando eu me conecto a essa energia, a esse elemento, a essa força, eu sinto justamente
equivalência, essa igualdade, essa similaridade que existe entre aquilo que está fora, que eu estou cultuando, com aquela parte que está dentro de mim, que já existe. Gente, você quer mais do que uma pessoa quando está com uma anemia ferropriva, vai lá e põe ferro na veia? Gente, põe ferro na veia. Por quê? Porque a gente tem ferro dentro da nossa veia. Ferro, elemento da terra, que faz com que a cor exista, com que tudo isso... Gente, tudo é muito orquestrado. Se a Terra ela girasse 1 minuto, 1 segundo a mais ou a menos, a vida talvez não fosse possível. Se a Lua tivesse 1 segundo de distância diferente, talvez a vida já não seria possível. Se o Sol tivesse a 1 metro de diferença da Terra, talvez já isso não seria mais possível, a vida aqui. Ou seja, tudo é extremamente orquestrado, organizado, harmonioso, sabe? Através de uma ressonância que faz com que tudo funcione. E você não está ligando a mínima para isso. Você está apenas olhando a sua vontade, a sua ambição, o seu desejo, se isso vai poluir ou não vai, se isso vai fazer ou não vai. Você está nem aí. Falar português claro, você está cagando e andando para isso. Você está preocupado apenas com o seu prazer, com a sua diversão e com a sua necessidade. Mas você está esquecendo que a natureza, ela te considera. E ela considera você de acordo com a atitude e com o posicionamento em que você tem. Se você tem um posicionamento e uma atitude um pouco predatória, ela vai o reconhecer justamente como um predador. Como um ser maligno, um ser maléfico, ou apenas como um parasita. E ela não vai realmente estar ao seu lado naquele momento, te auxiliando, te ajudando. Ah, mas eu não sei por onde começar. Gente, quem não sabe por onde começar? O que mais tem aí é meios possíveis e de explicações, justamente de informações para que você possa contribuir, ajudar e auxiliar nisso. Então, entenda que todo esse processo que está acontecendo hoje em dia é justamente pelo homem, em primeiro espaço, ele tentar buscar dominar essa natureza, só que muitas vezes ele não dominou nem a própria natureza e a si mesmo. Como que você vai querer buscar dominar uma natureza que é algo extremamente complexo, austero e não tem como dominar, é indominável, sem você ter dominado até a si mesmo, que já é uma natureza, que você já faz parte disso. Ou seja, toda essa diversidade que existe, que a gente enxerga aí fora, justamente também está dentro do homem. Assim como você olha para o reino mineral e você vê desde uma pedra a um planeta, a um diamante, a um pedregulho, você olha para o reino animal, você vê desde uma formiga a um leão, no reino vegetal de uma grama, um baobá, uma sequoia, o homem, toda essa diversidade é interna. Então aí você está entre você ter uma alma de formiga ou uma alma de leão, uma alma de pedregulho ou uma alma de diamante. Depende justamente dessa visão interior e dessa consciência que você consegue expor, reconhecer e manifestar. Porque toda essa diversidade ela existe na natureza a todo momento, a todo instante. E aí você enxerga o outro como se o outro não fosse seu. Você sabe, não é o outro não é parte minha. Por causa de uma cor, por causa de um credo, por causa de uma religião, por causa de uma opção sexual. Gente, pelo amor de Deus. Você ainda, pleno século XXI, está pensando isso? Gente, a música que você escuta é samba, é africana. A comida que você come, na maioria das vezes, é italiana, é massa. A roupa que você usa é americana, é jeans. O carro que você usa, às vezes, é japonês, é Toyota, é coreano, sabe? É alemão que você usa, o número que você usa, numeral, sabe? Numeral é grego, a língua que você fala é latina. Você fala tupi? Não, você fala latino. O Deus que você cultua muitas vezes ou é africano ou é judeu, é Jesus, é judeu. Gente, você vem falar para mim, para cima de mim, questão de, sabe, eu não gosto de coisas diversas, eu gosto de ser muito raiz, eu gosto de ser muito, não gosto de misturar as coisas. Gente do céu. Olha a mistura que você faz. Só aqui eu citei 5, 6 coisas. Comida, vestimenta, alimentação, roupa, música. Gente, tudo que você fala, faz, não é nada puro. Por quê? Porque o puro é o todo. Toda essa junção de tudo é essa pureza. E aí você vem pra cima de mim, muitas vezes com papo, querendo arrogar de que eu não gosto dessas coisas africanas, eu não gosto disso, eu não gosto desse Deus, porque é isso e tal.
Pô, mas o que é puro em você? O que não é justamente essa miscigenação, dessa representação de tudo que é essa natureza? E aí você acaba tendo um preconceito por conta do outro, sabe? É surreal isso, sabe? Então, gente, vamos acordar. Não cabe mais para uma pessoa, principalmente você que está assistindo a minha live, que se diz espiritualista ou espírita ou de candomblessista, que reconhece que está chegando uma nova era, reconhece que precisa ter um mundo melhor, continuar com pensamentos, com atitudes, com posicionamentos extremamente retrógrados e antigos, sem reconhecer a tua função diante da natureza e a sua representação enquanto parte consciente dela. Não cabe, é incoerente. Você vir com uma ideia para mim, em cima de mim, de que você é o espiritualista e conhece a nova era, com o pensamento de uma era antiga. Pensamentos preconceituosos, com visão egoísta, não reconhecendo a dor do outro, não entendendo o sofrimento do outro, não sendo empático em tentar ajudar através de uma ação, através de uma ajuda, percebendo que aquele elemento é você, porque se alguém morre naquele momento, quem sai perdendo é você, porque você deixou de travar contato, de conhecer a partir do conhecimento de uma outra pessoa. Você está menos rico, você está mais pobre, por justamente ter deixado de ter o conhecimento e a visão de um outro ser humano, que naquele momento é uma representação única. É uma consciência pura que poderia naquele momento te ensinar algo além e que você deixou de travar esse contato. Então, gente, vamos abrir a cabeça. Sabe? Fale as coisas, fale para os seus amigos, não tenha medo de bater de frente com isso. Se encontrar pessoas ao seu lado, não tenha medo de lutar pelaquilo que você acredita, de mostrar para o outro. Às vezes a vida está te colocando naquela situação porque você é o responsável por abrir a mente daquela pessoa. E se você se cala porque eu não quero me indispor, você mantém a pessoa na ignorância. E você não está fazendo o seu papel neste momento de enquanto um espiritualista, responsável por justamente tirar a pessoa daquela escuridão e levar à luz. Levar o conhecimento, levar a consciência. Tá certo, gente? Bom, como eu falei que ia me exceder, Bom, hoje eu vou ler um trecho diferente. Eu sempre leio do Além do Olhar, hoje eu vou ler Um Novo Olhar, deste livro, que é um romance mediúnico, a história de um menino, Caio, que desenvolve a sua mediunidade e começa a buscar conhecimento. Nesse trecho que eu vou ler é quando ele conhece e começa a descobrir um pouco sobre o candomblé. Porque nesse livro ele passa por muitas religiões, até mesmo pelo ateísmo. Ele vai passando e conhecendo para que ele possa formar a sua própria opinião e ter um novo olhar sobre a espiritualidade. Então, dando um pouco de spoiler. Vou ler uma parte bem pequena para não tirar esse interesse de poder enxergar, de poder ler e ter essa conclusão. Esse é o momento onde ele encontra e tem uma noção um pouco mais sobre o candomblé. E aí ele fala, é mais fácil explicar, ele pergunta, o que é candomblé? Aí ele fala, é mais fácil explicar o que não é o candomblé. Ele não é umbanda, ele não é religião, muito menos seita, é um modo de vida. Viver no candomblé é mudar a sua vida, sua atitude, seu comportamento, mudar tudo. Isto é, aceitar a natureza como seu guia. Uma natureza que tem um nome, uma dança, um cheiro, um sabor e uma cor. Cada força da natureza possui um orixá, que o domina com suas características, com suas danças, sons e comidas. Fazemos uma roda chamada xirê, uma festa onde convidamos todos os orixás para vir dançar em seus médios. Aprendemos que a melhor forma de cultuar e entrar em contato com Deus é por meio da música e da alegria. Estar em paz com Deus é estar em uma festa com Ele. Uma coisa bem simples, só para dar aquela pulga atrás da orelha para que você busque e conheça. Gente, quem quer comprar esses dois livros, eles estão pela editorahercules.com.br. Então entra lá na editora.com.br, editora Hércules com H, hercules.com.br, e ali você consegue comprar os dois livros, tanto o e-book quanto o livro físico, para que possa chegar na tua casa, ler, rabiscar, para que você possa. Entrega para o Brasil inteiro, em todos os lugares do Brasil. Tá certo, gente? Bom, então, até amanhã, reforçando, tragam as suas doações, que no domingo de manhã estaremos levando até o ônibus do Cometa, lá da Vila Maria, que vai sair para Canoas, para essas áreas mais afetadas no Rio Grande do Sul, e levar um pouquinho da nossa contribuição. Então possam trazer, estamos recebendo todos esses tipos de doações, água, cesta básica, alimentos mais fáceis, enlatados para comer, principalmente absorventes, analgésicos principalmente. Então, gente, possam fazer a sua doação. Claro, vai ser sempre bem recebida, não importa, não é a quantidade aqui, mas é todo mundo se unir, todo mundo se ajudar, justamente para que a gente possa interceder um pouquinho, ajudar um pouquinho na vida dessas pessoas que, além de terem perdido tudo, muitos perderam a vida, muitos perderam famílias, amigos,
perderam pessoas que não tem como quantificar e não tem nem como, porque é insubstituível, tá certo? Um grande beijo a todos, até amanhã no Toque de Esquerda às 18h30, que Oxalá abençoe a todos vocês, que Oxalá esteja naquele momento agora cada vez mais presente na vida de cada um que está passando por essa necessidade ali, que não tem nem o que dizer dentro dessa... É apocalíptico, de olhar assim, é uma catástrofe ruim. Então, que Oxalá abençoe a vida de todos naquele momento, conforte o coração de todos, a mente, e leve um pouco do seu Alá para que possa cobrir a todos dentro dessa brancura, desse funfun que carrega essa paz. Gente, um beijão para vocês e até amanhã.